Olá, alunos do segundo ano, tudo jóia? Sou eu, professor Elinho, de Geografia. Venho aqui falar para vocês sobre o PET volume 2, a primeira semana de Geografia, viu? Então presta atenção. Essa primeira semana, ela vai estar abordando problemas e perspectivas do urbano. Então nós vamos estar trabalhando com um pouco de conceito sobre políticas públicas urbanas entre o público e o privado, como que são abordadas e dentre outros. O nosso tema principal, que nós abordamos muito no segundo ano, é a questão da sustentabilidade. Então, quando a gente fala de políticas públicas, principalmente no meio da geografia, no meio urbano, a questão de mobilidade e meio ambiente, a gente está falando de políticas para desenvolver as cidades sem prejudicar tantos impactos ambientais. Então, é um tema muito complexo, pois quando a gente vai trabalhar e entende, pesquisa política, vai compreender, nós vemos e percebemos que as cidades brasileiras não são planejadas, verdade. Elas ocorrem, elas surgem através da ocupação, da necessidade e muitas vezes do interesse político de muitas pessoas. Então isso muda gradativamente muitas questões em diversos pontos significativos. Saneamento urbano, limpeza urbana, asfalto, desmatamento, florestamento, paisagismo. Paisagismo é deixar a cidade bonita, atrativa. Políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, políticas públicas para diversas, né? Se eu ficar citando aqui várias possibilidades, a gente não para num vídeo só. Então, isso é uma das coisas mais complexas que nós temos. Então, quando a gente fala, vamos falar agora questão macro, questão mundial, a ONU, ela tem a ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos do milênio, até que ela gosta de dizer e falar também, que são 17 programas para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. Justa e igual, aonde, por exemplo, pessoas não vão estar passando fome, vai ter mobilidade urbana, uma educação de qualidade e, infelizmente, o Brasil, nosso país, está longe de atingir essas metas. Será que nós temos educação de qualidade? Infelizmente, não. Nós sabemos que muitas vezes a forma que os governos querem número e não qualidade do ensino, isso acaba prejudicando muito mais os alunos do que nós professores, mas isso deixa nós professores também, muitas vezes de mão atada, sem a possibilidade de dar uma educação de qualidade, cobrar um retorno de vocês alunos. Cobra também. Outro problema que o Brasil tem é a questão da fome. A distribuição de renda no Brasil ela não é boa, não tem uma política de redistribuição de renda. E quando nós temos uma política que ela acaba sendo efetiva de distribuição de renda para tentar equiparar pessoas que passam fome, pessoas que têm problemas, pessoas que têm dificuldade, recebem muitas críticas. É um exemplo do Bolsa Família. Então, voltando aqui à questão do público e privado, muitas empresas acabam tomando a rédea do poder público, aonde o Estado deveria estar atuando, estão deixando nas mãos de algumas empresas. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Na grande maioria das vezes não é tão significativo. O Estado visa lucro? Não. O Estado ele tem que trabalhar para atender a sociedade sem visar o lucro. Então, quando o Estado é sério, quando as pessoas que trabalham e representam o Estado é sério, consegue desenvolver muitas políticas públicas para o desenvolvimento da sociedade. As empresas privadas, elas já têm como objetivo, por estar trabalhando, por estarmos numa sociedade capitalista, onde visa uma sociedade de consumo e o objetivo do capitalismo é o lucro, aí nós já temos um objetivo diferente, que é o objetivo de obter lucro. E quando você fala em obter lucro através do poder público, através de políticas públicas que deveriam ser para a população como um todo, a gente entra numa situação um pouco complexa. Questão da água. A água deveria ser um bem humanitário, deveria ser de fácil acesso para todos. Então, as empresas público-privadas, geralmente as empresas públicas, tendem a levar uma melhor distribuição de água para, por exemplo, interior,
cidades pequenas, cidades com poucos vilarejos, que não vai dar um retorno financeiro lucrativo. Quando você joga determinados equipamentos para a mão do poder privado, ele vai levar água para uma cidade que não vai dar retorno financeiro para ele. O custo da operação até levar a água para uma determinada localidade, muitas vezes não vai cobrir quando as pessoas começarem a consumir. Ou então teria que cobrar uma conta muito alta, onde as pessoas não iriam ter condições de pagar. O que acontece? Acaba que esse serviço essencial para comunidades mais pobres ou distantes acaba não chegando. Então, esse é um complemento da primeira semana do PET de Geografia, para a gente entender o que é políticas públicas, o que é um planejamento sustentável. Quando a gente fala de planejamento sustentável, a gente está falando também do desmatamento que ocorre de uma forma acelerada no Brasil. Quando a gente fala de Europa e de Estados Unidos, hoje a maioria das empresas procuram comprar de parceiros que têm um objetivo sustentável, o que não acontece aqui no Brasil. Hoje nós temos muitos agrotóxicos liberados que são extremamente tóxicos e proibidos na maioria do mundo. Nós temos um desmatamento muito alto, a qual o produto sai barato, mas a um custo muito caro da natureza. O objetivo do milênio nós estamos longe de alcançar, que são as ODS da ONU e dentre outros. Então é mais um complemento, um pequeno resumo para a gente poder pegar e refletir. Qualquer dúvida, procura o professor de Geografia Alinho aqui, beleza? Até mais, galera!